Saúde? Brindando a vida. Fala galerinha, está no ar mais um InteraBio. Porque bio é vida. Quem está falando aqui com vocês hoje é a Érica Porto da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido da Biologia. Vimos no último episódio, finalmente, como surge um ser vivo, né? A origem do primeiro ser vivo. Vimos algumas hipóteses sobre isso, né, Gui? Sim. E aí, com isso, nós percebemos, né, com a hipótese de Oparin, que a primeira vida surgiu na água. Aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Aulas anteriores também a gente viu que a água é uma substância inorgânica, embora componha a maior parte dos seres vivos, né? A maior porcentagem do corpo dos seres vivos. E isso por quê? Porque justamente ela não tem o carbono, ela não tem aquele elemento químico essencial para constituir uma molécula orgânica, certo? E aí você pensa, né? Como assim maior parte dos seres vivos? Nós vimos em aulas anteriores, por exemplo, a água viva, que faz parte dos quinidários, ela possui 90% do corpo à base de água. Nós, seres humanos, nascemos com aproximadamente 70% de água no nosso corpo. E conforme nós vamos envelhecendo, vamos perdendo essa porcentagem de água. E temos a diferença também entre os tecidos que compõem o nosso corpo. Como, por exemplo, o tecido muscular, ele possui uma quantidade muito maior de água do que o tecido ósseo, porque ele tem uma atividade metabólica maior que o tecido ósseo. Sim. Uma outra coisa também, a água não só compõe os seres vivos, como 3/4 do nosso planeta é água. E a água, se a gente lembrar um pouco de ecossistema, a gente falou que ela é um fator abiótico. Então ela compõe os ecossistemas, né, fazendo parte dos fatores abióticos. Lembrando que um ecossistema nada mais é do que o quê? O conjunto de fatores abióticos com os bióticos, né? E vamos aí para a nossa mesa didática. Então, das características da água, devemos lembrar que a água, sua forma molecular, é o H2O, ou seja, ela possui 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio ligados por ligação covalente, que nada mais são do que um compartilhamento de elétrons entre átomos ametais. E uma outra característica da água é que nesse átomo de oxigênio sobram 2 pares de elétrons livres. Isso é uma certa influência para que a molécula da água seja uma molécula angular, formando um ângulo de 104,5 graus. Por conta desses elétrons, temos que relacionar algumas características. Por exemplo, o oxigênio tem maior capacidade de atração de elétrons. Logo, os elétrons dessa molécula vão ficar mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Então, vai ficar um polo parcialmente com carga negativa e um polo com carga parcialmente positiva. No caso, o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. Isso caracteriza a molécula de água sendo um dipolo, ou seja, ela apresenta 2 polos, um parcialmente positivo e um parcialmente negativo. Esse fato dela apresentar polos diferentes indica que ela é uma molécula polar, que é diferente de ser uma molécula apolar, ou seja, uma molécula que não possui polos. Vamos entender também como uma molécula de água se comporta com outras moléculas de água, sabendo que a água na temperatura ambiente é líquida. Isso se deve ao tipo de interação entre as moléculas, que é importante ressaltar que uma molécula de água é capaz de interagir com outras 4 moléculas de água através da ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio nada mais é do que a interação do hidrogênio com átomos altamente eletronegativos de outras moléculas. Uma observação aqui é que esse tipo de interação ocorre quando temos H-FON, ou seja, o hidrogênio interagindo com átomos de flúor, ou de oxigênio, ou de nitrogênio, que são átomos extremamente eletronegativos, ou seja, capazes de atrair elétrons de outros átomos, como por exemplo do hidrogênio.
Então, galera, lembrando, vamos frisar aqui que o termo ligações de hidrogênio, ele é usado atualmente. Talvez vocês encontrem em livros antigos, né, e em materiais didáticos antigos, o termo pontes de hidrogênio, mas esse termo não se usa mais. Hoje, na química, na física, na biologia, qualquer área de ciências da natureza é ligação de hidrogênio, ok? Relacionando também essas ligações de hidrogênio, a gente pode comparar a molécula da amônia. A amônia é uma molécula formada por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, né? O NH3. A gente falou também disso na nossa aula anterior. A amônia, ela também faz ligações de hidrogênio, uma vez que as ligações de hidrogênio são entre hidrogênio e flúor, oxigênio ou nitrogênio, HFON, né? Como que vai acontecer com a amônia? Uma molécula dela se liga a outras duas. A gente tem que a amônia, ela tem conexões de 3 em 3 moléculas, diferente da água, que ela tem conexões de 5 em 5 moléculas, certo? Em algumas condições, digamos assim, em alguns outros planetas, podemos ter a amônia como componente principal dos seres vivos. Só que a temperatura desse planeta tem que ser muito baixa, porque a amônia, nessa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ela é gasosa, certo? Ela vai ser só líquida a menos 32 graus Celsius. Isso. Então, a água ela é extremamente importante para determinar a vida, né? Então, as ligações de hidrogênio, o fato dela ser polar, tudo isso é extremamente importante para a manutenção da vida. O formato angular da molécula, tudo isso, né, influencia. Vamos falar então sobre algumas propriedades da água. Se você não se lembra o que são propriedades emergentes, assista aí o nosso primeiro Interabil, que falamos sobre as características gerais dos seres vivos e nele relacionamos essas propriedades emergentes. A primeira propriedade emergente da água é a coesão, que são as moléculas juntas, ou seja, coesas, por ligações de hidrogênio. Essa coesão, por exemplo, permite alguns fenômenos, como a adesão, que nada mais é do que a aderência das moléculas da água em outras substâncias ou estruturas. Como exemplo, temos aqui quando você pega um guardanapo e molha em alguma tinta, algum corante ou algum líquido colorido, como um suco, um café. Logo, você vai ver que essa mancha vai começar a percorrer pelo papel, pelo guardanapo. Ela começa a se espalhar. Isso porque as ligações hidrogênio vão se aderindo às moléculas desse papel e vai se espalhando. Então, para representar a aderência, a gente vai usar um pouco de café, que a gente tem aqui, e um papel toalha, um guardanapo. Molhando a ponta dele, a gente vai ver que daqui a um tempo a água vai começar a subir. A água vai começar a se aderir nas moléculas desse papel e ela vai cada vez mais se espalhando, ok? Olha aí. E olha aí, galera, olha o quanto subiu, certo? Pode não parecer muito, mas aí a gente ia ficar aqui o Interabil inteiro esperando ela subir. Mas, gente, começamos aqui mais ou menos, certo? Olha até onde foi. Então isso exemplifica a aderência, isso exemplifica o quanto a água vai percorrer numa certa substância. Café. Um outro fenômeno é a capilaridade. Basicamente é o fluxo das moléculas da água em um tubo fino denominado capilar. Por exemplo, o xilema, que é um vaso condutor das plantas formado por células que transportam a seiva bruta da raiz às folhas para que ocorra lá então a fotossíntese, tem uma pequena entrada de água no início desse capilar e essas moléculas de água ficam coesas e aderidas às paredes do xilema. Então, devido às forças que serão explicadas em aulas posteriores, a água começa a subir por esse capilar, indo então até as folhas. E a capilaridade pode ser entendida também como a adesão da coluna d'água neste capilar. E para
representar a capilaridade, vamos pegar esse canudinho, que será o nosso capilar, e colocaremos ele dentro dessa água com um pouquinho de corante. Então, ao colocar aqui, a água, ela começa a subir sobre o capilar e neste momento que a gente fecha aqui a parte de cima do canudo, a gente evita o que, Gui? Que a pressão atmosférica atue sobre essa coluna d'água que percorreu o capilar. E olha o que é possível acontecer. A coluna d'água fica aderida à parede desse capilar. E aí, com isso, ele não sai do canudinho. E aí, quando você permite que a pressão atue sobre o capilar, E um último tópico sobre coesão, temos aqui a tensão superficial, que nada mais é do que uma rede formada pelas ligações de hidrogênio das moléculas de água. Como, por exemplo, podemos pegar aqui a forma da gota d'água. Você já deve ter percebido que a gota d'água tem uma forma específica. Isso devido a essa rede de ligações hidrogênio formada na sua superfície. Então a água vai ter essa camada com essa rede, que é a tensão superficial. Então olha aqui a gente mostrando a respeito da tensão superficial, né? O formato de gota e até mesmo quando você enche um recipiente, você pode perceber que esse recipiente, olha aqui, estão vendo? Essa camada que se formou, isso é formado devido à tensão superficial da água, certo? E para testar também um pouco essa tensão superficial da água, vamos mostrar aqui como funciona. Pegamos então um pouquinho de orégano com a água, calma, né? E jogamos esse orégano em cima da água. Vocês podem perceber o quê? Que devido às ligações de hidrogênio, o orégano não consegue afundar na água, certo? Só que aí se eu pego o detergente e melo meu dedo com o detergente, o detergente ele tem a capacidade de quebrar a ligação de hidrogênio. E aí quando eu coloco, olhem a mágica, né? Por quê? Quebrou a ligação de hidrogênio nessa parte. Quebrando, o orégano vai se espalhar. E isso sobre a tensão superficial da água, a gente pode aplicar também quando encontramos algum artrópode boiando sobre a água. Lembrando que um artrópode pode ser um inseto, um aracnídeo, que ele vai estar apenas apoiado nessa rede, nessa tensão superficial que acabamos de falar. E essa propriedade, ela tem uma grande importância para os processos bioquímicos, como por exemplo nós vimos lá relacionado com o xilema, a fotossíntese. A água ela faz parte do processo da fotossíntese. Sim, um outro processo vital também que acontece nas nossas células são as hidrólises, ou seja, a quebra com a água. Então muitos carboidratos no nosso corpo, muitas proteínas, elas são quebradas por meio da água, com enzimas que fazem esse processo. Então esse processo ele é extremamente importante para autótrofos fotossintetizantes, como algas, cianobactérias e as plantas. Uma segunda propriedade emergente da água é o alto calor específico. Podemos definir calor específico como sendo a quantidade de energia necessária para alterar 1 grau Celsius a quantidade de 1 grama de material. Ou seja, praticamente o quanto de energia uma quantidade de matéria precisa receber para mudar de temperatura. Então o calor específico da água será de 1 caloria por graus Celsius. Lembrando que caloria, galera, é uma das unidades de medida de calor. E para saber mais sobre calor, acesse o Intera 24, que falamos sobre pokémons de gelo. Devido a este calor específico, a água pode ser considerada um regulador, um moderador térmico. E aí você se pergunta, nossa, o calor específico da água é alto, mas é só 1. Então, para que vocês tenham noção, por exemplo, temos uma tabela aqui que a gente vai relacionar os materiais com o calor específico deles. Lembrando que o calor específico é caloria por graus Celsius. Então, por exemplo, o ferro, o seu calor específico é de 0,1.
A areia tem como calor específico 0,2 e o etanol tem como calor específico 0,6. Com isso, vocês podem perceber, a água, esse 1 é um valor comparativamente alto comparado com esses outros materiais do nosso cotidiano. Vamos exemplificar uma situação clássica, que é o caso da praia. E pode se aplicar também ao caso de uma piscina, um rio, um lago. Você tem o dia e a noite. Durante o dia tem a presença do sol fornecendo calor. E durante a noite você não tem sol. A praia é composta pela areia e pelo mar, que é basicamente água. A areia tem um baixo calor específico, como mostrado ali, é de 0,2. Ou seja, ela absorve calor muito rápido, ela altera a sua temperatura muito rápida, e já a água tem um alto calor específico, 1. Então ela demora para absorver calor e ela acaba acumulando essa energia. Portanto, durante o dia, a areia vai ter uma alta temperatura e o mar vai ter uma baixa temperatura. Agora, durante a noite, temos que a areia tem uma baixa temperatura devido ao seu baixo calor específico. Ela perdeu muito rápido o calor que ela absorveu durante o dia. Já a água vai estar mais quente, vai ter uma temperatura maior. Por quê? Ela demorou mais tempo para absorver o calor e, portanto, ela consegue acumular mais tempo esse calor. Relacionando também o calor específico da água, nós temos a relação dos estados físicos da água. Então, assim, quanto mais energia, maior vai ser a agitação dessas moléculas. Certo, Gui? Sim. Você adora fazer isso. E aí o que acontece? Quanto maior a agitação, maior a probabilidade de quebrar essa ligação de hidrogênio. Quando quebra a ligação de hidrogênio, essa molécula que está extremamente agitada, ela vai Se afastar das outras. Consequentemente, aí a gente tem um estado de vapor d'água. Ela entrou no estado gasoso. Então, mesmo a água em temperatura ambiente, você pega lá o seu copo de água, deixa ele um tempo no ambiente. Se você voltar depois de alguns dias, você vai perceber que diminuiu um pouco essa quantidade, mesmo ali a 25, 30 graus. Por quê? A energia que está sendo absorvida pela superfície da água está quebrando essas ligações de hidrogênio e essas moléculas irão então dispersar. Com isso, nós temos ao contrário também. Se a quantidade de energia diminui, essas moléculas vão parar de se mover, consequentemente, você tem um bloco sólido. Chamado de quê? Gelo. Gelo. Então, menos energia, sólido. Muita energia, gasoso. Energia ali mais ou menos, líquido. O estado de agregação das moléculas vai mudando conforme a quantidade de energia. Isso também a gente pode ver que se aplica aos ambientes do planeta. Como já foi falado, 3/4 do nosso planeta é água. E isso influencia pra caramba no ambiente. Como, por exemplo, uma floresta tem grande quantidade de umidade, né? As florestas equatoriais, como a Amazônia, ela está diretamente na região equatorial. Ali você tem uma incidência direta dos raios solares e faz com que a água da evapotranspiração dos vegetais acumulem esse calor. Esse ambiente você pode caracterizá-lo como um ambiente quente e úmido. Já um deserto, você pega ali que vai ter uma variação muito brusca de temperatura. De manhã, o calor chega ali a mais de 40 graus. E à noite, no deserto, a temperatura chega a graus negativos. Isso porque o deserto tem baixa pluviosidade, baixa quantidade de chuva. Não tendo chuva, você não tem água, não tem um acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia influencia para vocês verem diretamente na temperatura. Então o que acontece? No deserto, o que você tem acesso? Areia, né? A areia tem um calor específico pequeno, consequentemente aumenta aquela temperatura muito rápido, diminui muito rápido. Por isso o deserto ele é muito quente de dia, muito frio à noite. Sim. E olha aí, a água influenciando então no ambiente, né, no planeta todo. Imagina então nos seres vivos, em cada ser vivo.
Olha aí, 70% mais ou menos do corpo, então a gente tem essa média, é água. Por quê? Pensa ali, você vai sair no sol. Se você não tivesse essa quantidade de água, se você tivesse só açúcar e sais no seu corpo, o que iria acontecer? Você pega fogo. Você iria ser uma bolinha de fogo ambulante, né? Então a água vai fazer justamente isso. Ela vai manter, né, vai servir como moderador, um controle térmico. E a terceira propriedade emergente, então, é que a água é um solvente universal. Ou seja, ela tem a capacidade de dissolver inúmeras substâncias. E o que é um solvente? Para isso, vamos fazer um esquema aqui, né? Nós temos o copo de água e a água, então, seria o solvente. Com isso, acrescentamos um soluto. E aí, com isso, temos uma mistura homogênea, pois o solvente dissolve o soluto, formando assim, então, uma solução, que é um líquido com uma mistura homogênea. Como, por exemplo, aqui, o sal de cozinha, cloreto de sódio, né? Então, nós temos aqui o NaCl, na presença de água, ele dissocia, ficando íons de sódio positivo, cátion, e cloro negativo, um ânion. Para entender melhor, vamos fazer uma representação. No caso do sódio, Na, vamos representar como sendo um quadrado pintado. E no caso do Cl, o cloro, vamos representar como sendo um círculo. Colocando na presença de água, então, aqui a gente tem a molécula de água que já foi desenhada no começo e depois temos a dissociação desse sal, formando Na+, e Cl-. A nível atômico, o sal vem a ser uma estrutura que forma retículos cristalinos, ou seja, átomos todos emparelhados lado a lado, por ligação iônica. Quando colocado na presença de água, vale lembrar aqui que a água tem um polo parcialmente negativo e um polo parcialmente positivo. Ela vai dissociar esse sal da seguinte forma. A região da água com polo positiva, no caso o hidrogênio, envolve a parte do sal negativa, a parte do íon Cl-. Já a região da água com polo negativo, ou seja, oxigênio, envolve o íon Na+, o íon de sódio, fazendo assim com que o sal NaCl se separe em Na+, Cl-. Uma observação aqui é o seguinte, que a substância polar dissolve substância polar e a substância apolar dissolve substância apolar. Falamos um pouco disso no nosso Inteiramente Responde 1, dá uma olhada lá. E um adendo aqui é que as substâncias polares também podem ser chamadas de substâncias hidrofílicas, ou seja, substâncias que têm afinidade com a molécula da água, que são parecidas com a molécula da água, ou seja, polar. E substâncias apolares também podem ser chamadas de substâncias hidrofóbicas, ou seja, que têm aversão à água, que são diferentes da molécula da água. Então, como a gente falou de solução... Solução. Vamos então fazer também com açúcar, né? Não precisa ser só sal de cozinha. Então nós temos aqui o açúcar, que é um composto maior, com partículas maiores, e ele vai também se dissolver na água, formando a solução. Então você pega aqui o açúcar, coloca na água, dá uma mexida. E aí você tem finalmente aqui, vocês podem perceber que não dá para ver a olho nu os grãos de açúcar. Então isso é uma solução, uma mistura homogênea. Ou seja, uma mistura que tem apenas uma fase. Já no caso da água e o óleo é uma substância apolar. E como a gente falou, substância apolar dissolve substância apolar. Portanto, na água não vai ser dissolvido. Olha aí, a gente tem então a formação do quê? De uma mistura heterogênea, ou seja, com fases diferentes, certo? E mesmo que ela não vai
se dissolver. Vai continuar as duas fases. Ok? E uma última propriedade emergente, então, é a flutuação do estado sólido sobre o estado líquido, ou seja, do gelo sobre a água. Isso se deve ao fato de que a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Se representarmos matematicamente o que é densidade, nada mais é do que a massa sobre o volume. Então vamos exemplificar aqui. Uma situação quando você pega um recipiente e nele você coloca água mais gelo. Você percebe que o gelo boia sobre a água, pois ocorre a flutuação do estado sólido sobre o estado líquido. Se analisarmos a densidade comparando a água líquida com o gelo, percebemos que o volume da água líquida é menor. Com isso, a densidade da água será maior no estado líquido, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Já o gelo, você tem que seu volume é maior, contudo a densidade é menor. E isso faz com que a densidade do gelo seja de 0,9 grama por centímetro cúbico. Logo, aquele que tem menor densidade fica por cima. Um dos fatos desse volume ser maior no caso do gelo se deve à geometria molecular, que já vimos também no começo. Quando a água chega de 4 graus para baixo, ela começa a se expandir. Isso devido a ter espaços vazios entre essas moléculas, formando uma configuração cristalina. Podemos também fazer uma observação. Quando você pega copos de bebidas alcoólicas com gelo, o gelo afunda. Isso se deve por quê? O gelo já vimos que a densidade dele é de 0,9 grama por centímetro cúbico. Já a densidade do álcool é de aproximadamente 0,8 grama por centímetro cúbico. Logo, o gelo é mais denso que o álcool. Então ele fica embaixo e a maior parte do álcool por cima. E vamos pegar um exemplo aqui da natureza, o iceberg. Comparando com um copo de água com gelo, a gente percebeu que a densidade do gelo é 0,9 grama por centímetro cúbico, enquanto que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, quando você observa um iceberg na natureza, você vê que apenas um pequeno pico do gelo está acima da água. Apenas um pequeno pico do gelo está na superfície da água. Vendo isso, você imagina que não seja tão grande a dimensão dessa massa sólida. Porém, com a densidade de 0,9, apenas 10% desse iceberg, ou seja, 10% desse sólido, será visível acima da água. E ficará 90% dessa massa abaixo do nível da água. E aí você tem aquela expressão, isso é apenas a ponta do iceberg, porque 90% está escondido. Então, gente, cuidado com o andar de navios. Podemos também relacionar essa propriedade emergente da água com a vida na Terra, nas regiões frias. Porque o gelo, conforme ele boia sobre a água, sobre a água líquida, ele forma uma capa isolante, impedindo que a água abaixo chegue a temperatura menor do que zero e que ela congele. Assim, nessa região de água líquida, é possível haver vida. É possível haver ecossistemas inteiros, como peixes, como crustáceos, algas, tudo vivendo abaixo do gelo, Além do mais, aquele gelo que vai formar sobre a água serve como apoio, como base para ursos polares, para focas, entre outros animais. Tanto que se você pegar o norte, o polo norte, não tem terra ali. É só uma camada de gelo e aguenta o peso de um urso polar. Sim. E a água, ela é tão importante para a vida que os astrobiólogos procuram em outros planetas água para poder tentar achar vida. Então, o ponto inicial para que se acredita que se tenha vida em tal planeta é a água, Então, vários planetas fora do nosso sistema solar foi encontrado alguns resquícios de água e ali eles dão uma atenção maior para poder tentar achar algum tipo de vida. E Marte mesmo, nos 2 polos, tem camadas de gelo. Então, eles
estão tentando, através da tecnologia, tentar achar fósseis de vida em Marte. Se isso for encontrado, a biologia vai mudar para sempre. Sim, é isso mesmo. Lembrando que a vida que a gente procura é comparada à vida que a gente conhece, a vida na Terra. E pra gente definir o que é vida, tem um vídeo ali que a gente falou disso, né? Que foi o nosso InteraBio 2, ok? Então é isso, galera. Esse foi o nosso InteraBio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, o que tem que fazer? Dá um joinha, certo? Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e fala aí para as outras pessoas. Ajuda a compartilhar esse conhecimento. A gente está aqui, está adorando fazer esse trabalho. Espero também que vocês estejam gostando, certo? A gente lançou também o Inteiramente Responde nessa última quarta. Tá? Dá uma olhada ali, pode ser que seu comentário foi mencionado lá, né? E se você quer aparecer também nesse Inteiramente Responde, deixe seus comentários aí, pode ter certeza. Se tiver dúvida, questões, coloca no comentário que nós faremos de tudo para responder. Valeu aí, galera. Até mais. Tchau, tchau.